Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Adriana Viana. Estamos falando aqui de Minas Gerais, sobre o plano de estudo tutorado para as turmas de nono ano do ensino fundamental. Esse PET final avaliativo, ele é um complemento da carga horária de 800 horas aulas que o ano letivo de 2020 precisa ter. Então, ele é na verdade, uma revisão de conteúdo, ele é uma consolidação de conteúdos e um PET avaliativo final, assim, para encerrar o ano de 2020 nesse nosso janeiro de 2021. As questões são super simples, super fáceis, não tem mistério, tudo foi estudado durante o ano e vocês vão resolver isso aqui com a maior facilidade, tenho certeza. Mas mesmo assim, nós trouxemos algumas sugestões. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, em cada balãozinho desse tem o PET, onde está a resposta, onde você pode encontrar a resposta, caso você queira pesquisar mais profundamente, tirar alguma dúvida. E também trouxe a resposta que está no PET, e você aí pode construir a sua própria resposta, ok? Bom, a primeira pergunta que o Estado faz para você é a seguinte: a arte se desenvolve ao longo do tempo, acompanhando o surgimento de novas tecnologias e adequando às novas demandas da sociedade. A fotografia é um procedimento artístico que surgiu do desenvolvimento tecnológico da sociedade e tem tido diversas funcionalidades na vida das pessoas. Cite duas funcionalidades da fotografia. Bom, são inúmeras, você vai provavelmente tem a sua percepção da importância da fotografia. O que eu vou mostrar aqui para vocês são duas coisas básicas, assim. As fotos fornecem um testemunho de um acontecimento. Exemplo, as fotos documentais, as fotos do fotojornalismo, que estão sempre presentes nas guerras, nos eventos políticos, nos eventos comerciais, e também tem os álbuns de família, as fotos de moda, fotos de viagem. E essas fotografias todas que fornecem um testemunho de um acontecimento também testemunham a dissolução implacável do tempo, porque através das fotografias nós podemos comparar o passado com o presente. Então, as fotografias servem como testemunho de um acontecimento, como também serve de um testemunho da mudança do tempo entre um acontecimento e outro, entre uma geração e outra, entre um tempo e outro, entre uma moda e outro, entre uma guerra e outra, entre uma família e outra. Então, sugestão, vocês podem responder o que vocês acharem melhor. É uma sugestão para vocês pensarem. Outra questão, danças folclóricas são tradicionais de danças de um determinado povo ou comunidade. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade e têm origem e finalidades diferentes, passadas de geração para geração durante um longo período de tempo. Bom, vocês estudaram que as danças começaram lá na origem da humanidade, como formas, né, de rituais religiosos, depois passou para rituais, né, de teatro, de interpretação, de comunicação entre os homens, depois veio sendo trabalhado e virando cada dia, cada vez mais arte, mais interpretação do cotidiano, e por fim, as danças folclóricas brasileiras estão ligadas a alguns aspectos que vocês viram. E esses aspectos, eles estão dentro da letra B. Aspectos religiosos, né, rituais, as festas, qualquer tipo de festa, as lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano. Então, a gente viu isso que a música, inclusive ali brincadeiras, né, a música ela faz parte
né, como trilha sonora de todos os eventos, né, da humanidade, mas aqui dentro das danças folclóricas, a letra B resume direitinho o que o Pet ensinou, tá? Na número 3 nós temos aqui defina o teatro de rua. Lembra o teatro de rua? Onde começou tudo isso? O teatro que se produz em locais exteriores àquelas construções tradicionais, são chamados de teatro de rua, né? Quando as peças são encenadas nas ruas, nas praças, nos mercados, nos metrôs, nas universidades. Então, é uma forma de teatro que é preparada, produzida para um público que está, assim, à mercê da distração. Então, quando a companhia de teatro vai para a rua, ela está concorrendo com o trânsito, ela está concorrendo com o comércio, mas ela está ali presente na rua para chegar mais perto do público e alcançar, sobretudo, aquele público que não tem hábito de frequentar teatros caros ou teatros distantes de suas casas. Então, é um teatro muito acessível. O teatro de rua, ele leva a arte de um modo muito acessível para quem não tem hábito ou não tem poder aquisitivo para frequentar um teatro municipal, um teatro maior. Tá? Esse teatro, essa forma de teatro nasceu na Grécia, né? Exatamente nos espaços públicos, e colocou na cena os problemas da polis, da cidade, e os problemas dos cidadãos. Né? A vida foi parar dentro das peças de teatro. E lembrando a vocês que o teatro tem aí duas vertentes, duas fortes vertentes, né? Só para lembrar, é o drama e a comédia, certo? A outra questão que nós temos aqui é sobre histórias em quadrinho. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo mundo e existem personagens emblemáticos, né? Cada um tem seu gosto. Eu sei que essa turminha gosta bastante dos animes japoneses, né? Mas aqui a gente está falando de um Maurício de Souza e de uma arte brasileira e da Mônica, que é também muito brasileira, né? Ela é braba, bem brabinha, essa Mônica. Então, aqui a gente está observando, o que a gente está observando aqui? A mudança, olha, como ela era em 1963, depois aqui ela sofreu a mudança e depois ela até amadureceu e foi já publicada como uma moça mais madura, né? Uma mulher. Então, essa passagem aqui, essa evolução do personagem, vai cair aqui na questão que o Pet te pergunta. A turma da Mônica completou 60 anos e evoluiu bastante. A imagem acima mostra a evolução dos balões e as onomatopeias, do personagem, do enquadramento da história. Moleza, né, gente? Aqui, a número 5, a literatura de cordel são pequenas impressões de poemas rimados que eram apresentados pendurados em cordas, ou cordéis, como é chamado em Portugal. Chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel, como conhecemos hoje. Muito famosa na região de Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. A principal técnica utilizada para a impressão das imagens, das ilustrações, é feita por gravuras em madeiras, que são denominadas de xilogravura, não tem erro. A número 6, ó, se você olhar aqui, se tiver balãozinho, está dizendo em qual PET está a resposta. Ó, PET 6. No século XIX, com o surgimento do movimento artístico romântico, o balé se consolida como forma de expressão artística. Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos palácios para se tornar um
espetáculo. Nesse sentido, os modelos de teatro grego com arquibancada são retomados e dão lugar aos chamados teatros de palco italiano, nesse novo formato de palco, o que permanece até os dias atuais. Então, o que permanece nesses dias atuais, que é ainda herança do passado, do teatro passado? Olha, o teatro é um lugar apropriado e público para que tenham melhor condições de acompanhar e assistir os espetáculos de dança e as peças também. Nesse sentido, os modelos do teatro grego, que eram com arquibancadas, são retomados e dão lugar também aos chamados teatros de palco italiano. Palco italiano é aquele onde os espectadores assistem à representação pela frente. Esse palco não tem, esse palco tem uma cortina que é fechada para mudança de cenários, intervalos ou finais de apresentação. Esse tipo de palco é separado da plateia pelo fosso da orquestra, onde ficam os músicos para tocar as músicas que serão dançadas ou encenadas. Então, que tipo de teatro a gente ainda encontra hoje? A de arquibancada ou a de cortina e com o fosso onde a orquestra fica? É isso que a questão quer saber. E para encerrar, nós temos aqui uma autoavaliação que o senhor e a senhora irão fazer. É hora de refletir se vocês aprenderam algumas coisas importantes sobre arte. O que aprendi em artes? Pergunta que está aqui no nosso PET. Sim, parte, não, e as afirmativas. Eu vou dar uma pincelada para lembrar vocês quais são esses aspectos. Aprecio, analiso, sou capaz de distinguir as várias linguagens artísticas? Em outras palavras, você consegue dizer se aquilo que está acontecendo ali é uma peça de teatro, é um show musical, é uma leitura de poesia, é um filme de cinema, é um teatro de rua? Se você consegue distinguir isso, você aprendeu. Percebo a importância da arte como uma forma de linguagem. A linguagem é um modo de comunicação que cada pessoa tem, e aqui no caso, cada arte tem um modo de comunicação. Você percebe a importância da música ter instrumentos musicais, da música ser sonora, da pintura ser pictórica, da pintura ter cor, da fotografia ter imagens, da poesia ter rimas ou não? Se você consegue entender a importância da linguagem de cada arte para que ela possa acontecer como expressão, então você também entendeu e aprendeu. A terceira, olha, então estamos aqui. Entendo que a arte faz parte de um contexto histórico que reflete a nossa cultura, lembrando que os artistas, mesmo aqueles que não são engajados politicamente, eles participam da sociedade e expressam sentimentos do seu tempo, revelam acontecimentos. Então você entende que toda arte é produzida dentro de um contexto social, ainda que o artista não seja um artista engajado politicamente, trate de questões políticos-sociais, ele também, quando se manifesta, quando se expressa, ele está se posicionando no mundo de alguma forma. Se você entende isso, você aprendeu. Reconheço quais são os princípios, principais elementos das artes visuais, dança e música. Colocou aqui os três principais. Você consegue identificar esses elementos? As artes visuais trabalham com o quê? Com imagem, né? A dança trabalha com o quê? Quais são os elementos da dança? A música,
Quais são os instrumentos da música? Se você consegue ver isso em cada um desses elementos, os instrumentos, os suportes, né, o modo como os artistas constroem essas artes, então você entendeu. Aqui, realizo pesquisas para complementar meu aprendizado. Você, quando sai da sala de aula, quando você vê uma apresentação de um professor, quando você conversa com o professor, quando você vai para casa, você procura saber alguma coisa, você vai para o Google pesquisar o que esse artista que a professora falou, você procura, você tem essa curiosidade? Se você tem, se você procura para conhecer um pouco mais, então você também aprendeu. E é só isso. Depois dessa, a gente se retorna na próxima aula. Um grande abraço.